dando continuidade ao nosso caderno número 2, nós vamos ler aqui o caderno, a questão número 3. Então, é uma frase do Thomas Edison, tá? Quem foi Thomas Edison? Ele foi um grande inventor do nosso século. Entre as invenções que foi assim, mais destaque, ele inventou a lâmpada, tá? Então, ele fala que 1%, os gênios, as pessoas, os gênios, 1% é inspiração e 99% respiração, tá bom? Então, de acordo com as informações apresentadas no pôster, responda. O texto mostra uma famosa frase de Thomas Edison, um dos maiores inventores da história. Você sabe por qual invenção ele se tornou conhecido? Então, a invenção mais importante. Então, vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão colocar aqui qual foi a maior invenção que ele teve, tá? Aí vocês vão voltar ao pôster aqui. Então, ali no pôster, tá? Vocês vão copiar quais palavras do texto em inglês são parecidas com o português. Tá? E aí aqui nós entramos com as palavras que nós chamamos de palavras cognatas. O que são as palavras cognatas? Cognatas são palavras que são escritas parecido com a língua portuguesa e que têm o mesmo significado praticamente com alguma palavra da nossa língua portuguesa, tá bom? Então, vocês vão procurar aqui a palavra. Aí, qual palavra na citação em inglês é equivalente a transpiração? Então, vocês vão voltar lá no pôster e vão escrever para mim daquelas duas palavrinhas ali, quais delas que significa transpiração. Vou escrever aqui em inglês, tá bom? E aí, na letra D, vocês vão explicar com as suas palavras o que significa essa citação, o que você entendeu por essa citação, tá bom? Aí, para responder as questões de 4 até a questão 8, vocês vão ler esse pequeno texto aqui. Esse pequeno texto, ele fala sobre a importância da troca de cartas, que entre algumas culturas é bem comum as pessoas escreverem cartas uma para as outras. Então, hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto recurso tecnológico, tanto WhatsApp, tanto tudo, a gente perdeu um pouco esse hábito de escrever carta. Então, aqui eles falam que algumas culturas, elas ainda se interessam por escrever cartas um para os outros, tá? Então, vocês vão ler esse textinho, vão fazer a tradução e vão responder as questões. Então, a correspondência por meio de cartas é uma prática muito comum em vários países. A expressão em inglês utilizada para representar essa ação é pen pal. Em muitos casos, a língua usada para se corresponder é o inglês. Você já escreveu uma carta? Ou já recebeu alguma? Então, é aqui você vai responder pessoal, tá? Na número 5, vai pedir para você voltar ao texto e circular, depois copiar aqui 5 palavras cognatas. Então, o que são as palavras cognatas mesmo? Olha, vai explicar aqui para vocês. São aquelas palavras em inglês que se parecem com palavras em português, tanto em grafia quanto em significado. O que é a grafia? É a maneira como ela é escrita. E aí você vai voltar lá, vai procurar essas 5 palavras e vai escrever aqui nesse espaço, tá bom? Só transcrever as palavras. Na número 6, vai pedir para vocês voltarem ao texto, tá? E sublinhar no texto o trecho que demonstra uma razão muito importante para ser um amigo por correspondência. Aí você vai sublinhar lá e vai transcrever para cá, na número 6. Na número 7, alguns programas de pen pal propõem a escrita e envio de cartas para crianças em orfanatos, escolas ou para idosos. Então, é uma resposta pessoal também. O que você acha dessa iniciativa? É importante escrever para essas pessoas, né, que vivem de uma maneira muito diferente, às vezes, da nossa, é outra cultura, outra aprendizagem, né? Que troca grande que é isso. Então, na número 8, ele vai falar, de acordo com o texto, qual é a melhor maneira de se conhecer um lugar? Qual que é a melhor maneira de se conhecer um lugar se você não tem dinheiro para viajar, né? A melhor maneira seria viajar, pegar o mundo e ir embora. Mas se você não pode, né, pegar um avião, um ônibus ou gastar a sola de sapato e ir. Então, a melhor maneira é essa troca de experiência com as outras pessoas, né? E através de cartas, através de fotos, que geralmente se fazem essa troca, né, entre eles, tá bom? Aí aqui no exercício número 9,
Vocês sabem o que é isso aqui? O que essas imagens são? Essas imagens, elas vão falar, gente, olha aqui a palavra de dicionários. Então, eu tenho aqui um dicionário que nós chamamos físico, que é aquele de papel, que a gente vai e procura ali o significado das palavras. E aí nós já temos aqui também, olha, os tradutores eletrônicos, né? Usamos bastante, lá no Google, principalmente, não tem o Google Tradutor? Então, com o Google Tradutor, você vai lá rapidinho, traduz um texto, conhece palavras novas, identifica, né, outros linguajares, tá bom? Aí na número 9 ela vai perguntar justamente isso. O que essas imagens representam? Então, a imagem 1 representa o quê? A imagem 2 representa o quê? Na 10 é de múltipla escolha. Você vai marcar as frases que você considera serem mais adequadas sobre o uso do dicionário. Então, você vai ler aqui e vai marcar com um xizinho qual que você acha que é mais adequada. A número 11 já é bem pessoal. Então, você costuma utilizar dicionários? Sim ou não? Se você usa mais o físico ou se você usa mais os online, você vai colocar aqui a sua resposta, tá? Pessoal mesmo. E a número 12, vocês vão trabalhar um pouquinho a questão do mapa mental. O que é um mapa mental? O mapa mental é uma maneira muito prazerosa de você estudar, resumir alguns tipos de conteúdo. Então, às vezes, conteúdo muito difícil, muito grande, que você tem bastante dúvida, criando um mapa mental sobre o assunto, ele vai ficar mais fácil para você visualizar a atividade que você vai fazer. Aqui no caso, o mapa mental é sobre o inglês no mundo, inglês em volta do mundo. Como é que é isso? Como que é o entretenimento, tecnologia, as comidas. Então, né, como que a língua inglesa influencia no mundo todo, não é? Então, aí na 13, vocês vão colocar, no exercício anterior, que foi lá no 12, você escreveu várias palavras de língua inglesa que estão sendo usadas no Brasil. Então, quais dessas palavras você já usava? Então, já tem palavras que fazem parte do nosso vocabulário que a gente nem se dá conta, que não é da língua portuguesa, que não é do nosso dicionário, é do dicionário de língua inglesa. E aí vocês vão registrar aqui essas palavras. A 14. Você prefere usar essas palavras em língua inglesa ou seus correspondentes em língua portuguesa? Então, aqui também bem pessoal, tá? A número 15. Em sua opinião, as consequências do uso de palavras de outras línguas na língua portuguesa são positivas ou negativas? Por quê? Tá? Então, as 14 e 15 são bem pessoais mesmo. Vocês podem pesquisar mais um pouquinho sobre língua, sobre a influência da língua inglesa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês procurem por nós, professores, pessoalmente, lá pelo Messenger, porque infelizmente pessoalmente vai demorar um pouco agora, tá bom? Para a gente voltar a se ver. Qualquer dúvida, estamos disponíveis lá no Messenger, tá? E não fique com dúvida, procure seus professores, tá bom? Lá no YouTube, no canal do YouTube, as nossas coordenadoras já alimentaram com todos os professores de todas as turmas. Então, ali vocês já conhecem, sabem quais são os professores de cada turma, tá bom? Beijo!